Com ela, a imaginação estava sempre a se interpor diante da vida real, a afastar dos seus sentidos o momento presente, criando uma sombra, um receio ou um remorso. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Sucessora, da Carolina Nabuco, livro de 1934. A Carolina foi uma autora fluminense, era tradutora também, filha do diplomata, estadista e abolicionista Joaquim Nabuco. Esse livro, ele tem, assim, uma história curiosa em torno dele, mas eu só vou contar essa história no fim, tá? Uma história envolvendo plágio, então no fim da resenha eu vou comentar. Hoje eu vou falar só dele, e eu li nessa edição super bonitinha que saiu pela editora Instante, que tem na capa esses croquis, né, de roupas inspirados nas publicações de moda do início do século XX, das revistas parisienses, e que tem umas orelhas muito interessantes porque elas formam uma imagem do Rio antigo. Esse romance se passa no Rio na década de 1920 e ele vai contar a história da Marina. Esse livro ele ficou um pouco esquecido aqui entre nós, né? É um resgate importante que está sendo feito com essa publicação. E eu peguei para ler por causa do clube de leitura conjunta da minha amiga Litsa, tá? Então, Litsa, obrigada pelo convite e eu já digo logo que eu gostei muito do livro. O romance conta a história da Marina, que é uma moça de mais ou menos na casa dos seus 20 anos, e a Marina é uma moça de fazenda, né? Ela nasce e vive numa fazenda chamada Santa Rosa, onde ela conhece o Roberto, que virá a ser o seu futuro marido. O Roberto é um industrial, já da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela de uma região mais de interior, né? De fazenda de café. E ele não, ele é um industrial do Rio de ascendência europeia, que vai a Santa Rosa para fazer negócios e lá ele acaba conhecendo a Marina. O Roberto é um viúvo recente, eles acabam gostando um do outro e se casando, e aí a Marina se muda então para o Rio de Janeiro, onde ele mora. Ele mora num palacete na rua Paissandu, no Flamengo, e essa mudança vai ser um pouco perturbadora para a Marina, em especial por causa da ex-mulher, a Alice. Quando a Marina chega lá no palacete do Roberto, ela dá de cara, eles vão ter uma lua de mel em Buenos Aires, e quando eles chegam, que ela finalmente vai chegar na casa dele, tem um quadro enorme da ex-mulher dele, que se chamava Alice. Um quadro pintado por um pintor famoso, um pintor francês. Tem aquele mal-estar inicial, isso é o início do livro, né? Depois ele vai fazer o retrospecto de como eles se conhecem. E aí o Roberto vai dizer, nossa, já tinha pedido para tirar esse quadro daqui e tal, mas assim, ele só diz que vai tirar o quadro da sala principal, que era a sala grande por onde se entrava, para uma salinha menor. Então ele não vai guardar o quadro de modo algum, porque como ele é pintado por esse pintor famoso, enfim, essa é a desculpa que ele dá, ele não vai se desfazer do quadro. E o quadro acaba indo para uma salinha, que é tipo uma salinha de leitura, onde a Marina acaba passando muito tempo, né? Lá quando ela tá lendo ou bordando, ela fica muito nesse quadro, nessa salinha onde está esse quadro. Para além da questão do quadro, a Marina percebe que a Alice era uma mulher muito bonita, muito exuberante, muito elegante e muito adorada. Ela era uma pessoa assim com muito traquejo social, ela era uma ótima organizadora de festas, uma ótima anfitriã, ela tinha muitos amigos, ela era muito chique, então as pessoas ficavam em torno dela com toda essa admiração. E a Marina é muito diferente, né? Porque além dela ser mais jovem, a Alice teria morrido mais ou menos com uns 30 anos, então assim, a Marina é mais inexperiente também. Ela tem essa cultura do campo, ela é muito leitora, ela não tem muito essa vida de pessoas chiques, viajadas, tudo importado, na última moda, ela não é essa pessoa, ela não liga muito para essas coisas, ela usa vestidos de algodão, vestidos mais simples, ela vem de uma cultura que é materialmente um pouco mais simples, embora ela fosse de uma fazenda, de uma família que tinha dinheiro, né? Uma família inclusive que vinha de uma tradição escravocrata, né? Que uma família que começa a empobrecer exatamente por causa da abolição dos escravos, mas ainda assim uma família de posses, né? Com terras, enfim.
Só que ela tem essa simplicidade de interior, de campo, que é completamente diferente do universo do Roberto e da Alice. E aí ela começa a perceber que as pessoas têm a expectativa de que ela, de certo modo, preencha o lugar da Alice, a falta que a Alice faz, e que ela passe a executar as tarefas da Alice. E isso vai ficando evidente nos empregados, os empregados vão comentando, a madame gostava disso assim, a madame gostava que fosse feito assado, a madame comia isso. Tem o monograma, as iniciais da Alice em todas as coisas da casa, conforme ela vai se habituando à casa, ela vai percebendo que os objetos foi a Alice que comprou, a Alice que escolheu, ela deixou a marca dela nas coisas. Os amigos do Roberto falam muito dela, então assim, ela começa a criar um ressentimento com isso, de perceber que as pessoas não esperam que ela seja ela mesma, ou não esperam gostar dela por ela mesma, elas esperam que ela se ajuste àquela vida ali urbana, citadina, em especial aos padrões da Alice. E isso vai fazendo com que ela desenvolva uma espécie de obsessão com essa figura da Alice, com esse espectro. Aquilo vai entrando na cabeça dela, vai dominando-a como uma espécie de paranoia. Vou ler uma passagem da página 74. O retrato de Verron adquiriu, depois do sonho, um extraordinário acréscimo de relevo e de vida. Nunca mais deu a Marina a impressão de imobilidade. Não que ela lhe percebesse movimento algum, mas sentiu uma iminência de movimento, a quietude viva de uma pessoa parada, um ondular imperceptível do corpo, o ato invisível de respirar, uma sensibilidade dos traços, alerta a tudo que se passava, um virar da pupila que escapava à observação, uma sugestão, enfim, de que a qualquer momento a figura toda ia mover-se, deslocar-se, caminhar. As mãos e os braços, sobretudo, davam a ilusão de terem aquele movimento voltado à posição primitiva, ou de estarem quase a deixá-la. Então ela vai criando essa obsessão com esse quadro, como se ele a estivesse vigiando, julgando, né, criticando. Isso vai ficando, vai ganhando uns ares assim de obsessão, de desequilíbrio psicológico. E essa tensão psicológica vai sendo construída bem de pouco a pouco, bem lentamente no romance. Acho que a Carolina constrói muito bem. E ela vai dando umas pistas, eu tô procurando aqui uma passagem, porque ela vai dando umas pistazinhas desde o início do livro de que a Marina era dada a esses devaneios, de que ela era uma pessoa de imaginação fértil, que tendia à fantasia. Na página 15, por exemplo, ela diz assim: nas pausas, Marina parecia ouvir coisas um pouco diferentes do que Roberto estava a dizer. Continuava a captar-lhe os pensamentos. Entre as frases de Roberto, intercalava outras, que ele não dizia, frases menos ternas, mais sensatas, de outro teor. Bem sei que este choque foi para ti irremediável e também que não é brincadeira suceder a Alice, mas quero fingir que são teus nervos, que não foi nada. O retrato sai, sim, mas vai para outra sala, para um lugar menos importante, jogar fora nunca. Isso uma fala do Roberto, que vem em seguida do narrador. Na página 98 também tem uma outra passagem que diz: com ela, a imaginação estava sempre a se interpor diante da vida real, a afastar dos seus sentidos o momento presente, criando uma sombra ou um receio, um remorso. O que acontece é que essa obsessão, ela vai ganhando assim ares de uma crise, de fato, né? Então a Marina começa a imaginar coisas que vão ficando intoleráveis. Ficar naquela casa vai ficando intolerável porque ela vai se vendo numa situação de ser oprimida. Ela vai se sentindo oprimida, como se ela estivesse sempre sendo vigiada, controlada, até os pensamentos, os sonhos, pela Alice através daquela imagem do quadro. Esse, então, é um romance bastante introspectivo, ele é um romance que tem um tom até um bocado constante, e ele vai desenvolvendo gradativamente essa questão. Ele é mais, eu diria, um romance psicológico, né? Ele é um romance de abordagem, em especial psicológica, embora ele tenha um outro comentário que é feito em paralelo a esse da obsessão da paranoia da Marina, que é um comentário sobre o Brasil.
Então o livro, ele tem muitos comentários sobre esse Brasil velho e Brasil novo. Então esse Brasil mais agrário, mais das fazendas, ao qual a família da Marina está ligada, e esse mundo, esse Brasil do Roberto, né, dos industriais, das importações, do ambiente urbano, de uma arquitetura muito influenciada pela moda francesa, né? E então ela faz esse contraponto e há também um comentário desse Brasil pós-abolição dos escravos. A Marina vem de uma família que usava mão de obra escrava e que agora está naquele momento ali meio se adaptando à nova realidade. Mas o que fica muito marcado no livro, por exemplo, no modo como os personagens falam das pessoas negras, dos ex-escravos, é que ainda há muito racismo. Então, assim, houve a abolição, mas as pessoas ainda são muito racistas. A condição de vida dos negros ainda é muito difícil. Eles não são pessoas que foram, né, não houve, como sabemos, nenhum esforço de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, enfim. Então, eles acabam ficando em posições sempre subalternas. Eles são tratados ainda com distinção pelas pessoas brancas, as pessoas subestimam a inteligência deles. Então tem vários comentários ao longo do livro dos personagens que são comentários no sentido de fazer essa separação. Assim, talvez às vezes as pessoas nem são muito hostis com as pessoas negras, mas elas claramente não as julgam como elas mesmas, né? Então elas veem como se houvesse ali uma separação. Só que essa questão racista, ela tá na própria linguagem do livro também. Essa é uma questão para ser lida criticamente aqui no livro da Carolina, né? O livro que é de 1934, mas trata da década de 1920, onde a Carolina também tem um pouco esse peso na linguagem dela de um racismo ali bastante enraizado ainda. Então, no modo de falar dos cabelos das pessoas negras, do cheiro das pessoas negras, né? Tem uma cena de carnaval muito interessante aqui, né? Um baile de carnaval em que a Marina vai com o Roberto e os amigos, e num determinado momento eles decidem sair e ir ver o carnaval da Praça 11, que, pelo que a Carolina descreve aqui, era o carnaval das pessoas negras, né? E eles falam que é o carnaval dos pretos, né? O bloco dos pretos. Então eles vão lá para ver como é que é. É uma cena muito bem construída, porque ela tem um quê, assim, meio de sonho, meio de pesadelo. É um momento, assim, meio crítico pra Marina também. E aí a gente vai vendo, então, assim, que mesmo na linguagem da Carolina tem essas marcas. E a gente sabe, assim, a Carolina era filha de um abolicionista. A gente sabe que ser abolicionista não necessariamente significava que as pessoas tinham apreço ou respeito pelas pessoas negras, né? Havia, às vezes, uma noção que veio se desenvolvendo lentamente através do pensamento político e filosófico de processo civilizatório, mas havia também questões econômicas, né? Muita gente era a favor da abolição por questões econômicas. Então, assim, não necessariamente significa que as pessoas iam ser gentis, boas, simpáticas ou acolhedoras com pessoas negras. Eu acho que isso fica patente, né? Não só nos personagens, mas até na própria linguagem que a Carolina usa para falar dessas pessoas. Uma outra coisa que é marcante também nesse livro da Carolina é uma certa mentalidade colonial, assim, colonialista, né? E em outros momentos ela vai fazer comentários, por exemplo, sobre a riqueza cultural do Brasil, sobre a natureza do Brasil. Ela vai comparar, por exemplo, a natureza do país com a natureza europeia, mas tem um momento em que a Marina vai pegar um trem e ela fica comentando ali a diversidade de pessoas que passam pela estação. E a gente vê que existe toda uma valorização da cultura europeia, o que é irônico considerando a história que eu vou contar logo mais, que é a história polêmica, que muitos de vocês já acho que já sabem, né, envolvendo plágio aqui. E aí eu separei uma passagem para a gente ver que esse comentário da diversidade cultural e étnica passa um pouco já por essa visão mais colonialista que tende a valorizar mais o europeu do que o nacional ou o sul-americano ou o africano, enfim. Passava gente, mais gente num desfile interminável. Raça sem beleza, amarela de pele e em geral magra e cansada de corpo. Raça curiosamente mesclada.
tipos opostos cruzando-se com indiferença, sem ter sequer consciência dos contrastes que apresentavam, unidos no novo mundo apenas pelo espírito nacional, lenta e solidamente formado, que os fazia brasileiros. Cabeças chatas de caboclo, graça bamboleante de mulatas, narizes grandes de judeu. Homens louros de pele fina e clara, empalidecida dos trópicos. Estrangeiros caminhando com passo ligeiro, no meio da lentidão geral. Toda a escala dos cabelos crespos e dos beiços grossos, recordando a África. Menos brasileiros brancos do que nos quarteirões ricos da cidade. Filhos de imigrantes ou rebentos do exíguo patriciado, cuja linhagem se conservava pura, aquela aristocracia que pertencia à Marina, cuja família descendia através de 3 séculos de colonização do Brasil da melhor origem portuguesa. Aristocracia de que ninguém, nem os próprios filhos, cuidava, e a qual Adélia, que tinha os mesmos brasões, Adélia é uma prima da Marina, só começara a dar valor depois do dia em que ouvira Germana se referir com discreta gabolice à ascendência ilustre de Marina. Marina também às vezes proclamava como outros de sua geração: no Brasil não existem preconceitos de raça. É interessante esse comentário da Marina num trecho que tem umas palavras às vezes até bastante duras para marcar a diferença das outras etnias, né? Porque assim, são características que são descritas às vezes como defeitos, né? O nariz grande de fulano, não é o nariz pequeno de fulano, é o nariz grande de fulano, a cabeça chata dos caboclos, a nobreza da ascendência europeia, enfim. Curioso, né? Eu acho que como documento histórico é muito interessante, porque marca muito a mentalidade de uma época. Sobre o desfecho, embora eu não vá dar spoiler, mas eu queria fazer um comentário sobre o desfecho do livro, que eu acho que muitas pessoas, o leitor contemporâneo, talvez ache o desfecho do livro insuficiente, porque esse livro ele é muito marcado pela visão do que seria o papel da mulher, né? O que se esperava da mulher, que a mulher servisse o marido, que a mulher fosse boa anfitriã, cuidasse da casa, né? Cuidasse dos eventos, fosse uma mulher de um cara endinheirado, como era o caso do Roberto. Então tem essa visão do que se esperava da mulher, do papel da mulher, né? A visão, tanto a visão que Marina herda da mãe, uma mãe que é mais religiosa, mais católica, e mais de uma área mais rural, ou seja, até mais tradicional, e o papel da mulher já nesse ambiente urbano supostamente mais modernizado. Então o que vai, porque assim, a Marina vai entrar numa crise que parece de difícil solução, é uma crise muito intensa para ela psicologicamente, mas vai haver uma resolução da história e ela é um pouco ao acaso, assim, é uma coisa meio aleatória que não é comentada antes em nenhum momento, eu não digo que ela é aleatória como recurso narrativo, ela até me pareceu verossímil, mas o que vai diminuir a crise da Marina tem a ver com essa questão do papel feminino. Mas para além da questão dos papéis femininos e do livro ser verossímil considerado a época que ele está tratando, né, a década de 1920, que para nós já soa um pouco como ruído, né, como solução para leitores do século XXI talvez soe insuficiente, o livro ele me pegou por 2 questões assim, meio existenciais, e aí eu não sei se já é uma questão do modo como eu costumo ver as coisas. A primeira delas é que, assim, tudo passa, sabe? Às vezes a gente entra, e eu acho que não só eu, mas vários de vocês viveram isso também, a gente entra numa crise muito intensa, que parece muito insolúvel, parece muito uma coisa desesperadora, e ela acaba, às vezes, do nada, assim. É uma coisa que aponta para a falta de sentido da vida, muitas vezes, né? E eu acho que tem muito a ver com a solução que é dada aqui. A vida da Marina está prestes a mudar de um modo muito sério por causa dessa crise. E de repente acontece uma coisa e tudo se resolve. Então, assim, eu acho que o romance, para além dessas questões específicas do psicológico, ela aponta para essa coisa meio de que a vida não tem sentido, coisas casuais acontecem e às vezes resolvem um problema, ou, né, é uma coisa meio aleatória. E essas coisas passam também, né? Às vezes a gente vai ter crises muito intensas, muito profundas, mas às vezes elas são passageiras. A gente nem sempre tem essa percepção quando tá no meio da crise. Parece que a sua vida acabou, né? Então eu fiquei um pouco marcada por essa percepção que me parece muito real.
né? Então, essa coisa, resumindo, acho que da falta de sentido da vida. Agora, indo para a polêmica, né? Esse livro ele tá ligado a uma polêmica de plágio, que seria a Carolina teria sido plagiada pela Daphne du Maurier, uma autora inglesa que escreveu um romance chamado Rebecca, que foi adaptado pelo Hitchcock para o cinema. Eu conhecia já o filme do Hitchcock. E, se eu não me engano, a Daphne du Maurier também é autora dos Pássaros, né? Eu acho que ela é uma autora... Não sei se ela já era famosa antes das adaptações, mas ela acabou ficando muito famosa por causa disso. A história é ótima, né? A história por trás do quiprocó é muito interessante porque a Carolina morou nos Estados Unidos na infância, na juventude. Ela falava inglês fluentemente. Como a sucessora virou um sucesso no Brasil de vendas, virou um best-seller, ela se animou a ela mesma traduzir o próprio livro e mandar o livro para o exterior. Então ela manda o livro para agentes literários nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na verdade, ela manda nos Estados Unidos e pede que eles mandem para a Inglaterra. Não sei se isso era uma prática comum, se foi ingenuidade da parte dela, mas a questão é que ela nunca recebeu resposta sobre esse manuscrito. E aí, 5 anos depois, né, em 1939, sai o Rebecca, o livro da Daphne. Eu não li o livro da Daphne, tá? Não li o Rebecca, eu só conheço a história do filme. Se o livro da Rebecca, eu não vou fazer julgamentos sobre o livro da Rebecca, porque eu não li. Eu só vou dizer o seguinte, que se o enredo do livro é igual ao do filme do Hitchcock, eu acho que tem, sim, semelhanças. Semelhanças de enredo, tá? Até porque eu já ouvi pessoas, eu conheço o livro tá até aqui em casa, eu não li porque não tive tempo, tive muitos compromissos, não consegui encaixar. Mas quem me emprestou foi a Denise, que é uma pessoa que gosta muito do livro, e o que eu já ouvi falar do Rebecca é que ele é um suspense, né? Ele tem um suspense maior, até porque ele tem uma questão de enredo que não tem no livro da Carolina. E ele tem um quê de gótico, assim, né? Na narrativa, na casa lá, que é a mansão do personagem Manderley. Então é uma mansão inglesa que tem um quê de gótico. Então me parece que o estilo dos livros é completamente diferente. Existe essa questão, eu acho, da obsessão da personagem em comum, a obsessão com a falecida, a ex-esposa do marido atual, mas não me parece que eles tenham o mesmo estilo de escrita. O que não quer dizer que a Daphne não tenha se apropriado da ideia, porque assim, plágio, a legislação de plágio é uma coisa meio complicada. E eu acho que ela depende muito de analisar a obra que teria sido plagiada. Existe o plágio total, que é você copiar todo o conteúdo. Existe o plágio parcial, que é você copiar parte do conteúdo. E existe o plágio conceitual. E aí eu acho que o plágio conceitual, ele tem a ver com essa coisa de você pegar a ideia, né, o conceito do trabalho. E aí, em que sentido o Rebecca não poderia ser um plágio conceitual? Novamente, eu não vou fazer julgamentos porque eu não li o Rebecca, tá? Eu só tô falando aqui do enredo por causa do filme do Hitchcock, porque tem muitos paralelismos, assim. Inclusive, eu falei da cena do carnaval, que é uma cena que eu gosto muito aqui no livro, acho ela muito bem feita. Ela teria, vamos dizer assim, um paralelo na cena da festa, né? Porque pelo menos no filme do Hitchcock, tem uma festa fantasia, né? E os momentos em que essas festas acontecem são meio que momentos em que as personagens estão chegando assim no seu limite da obsessão, né? Do limite de lidar com aquela situação. Mas assim, os paralelos de personagens, por exemplo, a governanta e uma dama de companhia lá que tem, para além dos personagens mais básicos, existem umas equivalências, né? Então, por exemplo, tem uma personagem na história do Rebecca que ela é muito, assim, admiradora, né? Muito fã da falecida, que era a governanta. Na história da Carolina, é a cunhada, é a irmã do Roberto. Então, assim, eu acho que do ponto de vista do enredo tem sim umas semelhanças, tá? E o que eu acho que complica a situação, essa história ela foi analisada pelo New York Times, né? Teve matéria dizendo, comparando os dois, a Daphne se manifestou dizendo que ela não tinha plagiado. Mas é que dizem, tá? Eu não sei isso, eu li várias matérias sobre isso. Dizem que uma das editoras que teria publicado o livro na Inglaterra, o Rebecca, seria uma das editoras que teria recebido o tal manuscrito da Carolina, né? E parece também que a Carolina teria dito
Eu acho que isso está escrito aqui no prefácio desse livro aqui. Que a Carolina escreveu uma biografia no fim da vida, ela também foi entrevistada pelo Fantástico, e ela teria dito que ela foi na época do lançamento do filme do Hitchcock, foram atrás dela perguntar assim, se ela não queria, mediante uma compensação financeira, assinar um papel dizendo que era tudo só coincidência e tal, porque a Carolina buscou investigar. Ela, quando soube do lançamento do Rebecca, ficou com a impressão de que o livro dela tinha, a ideia dela tinha sido copiada sim. Só que ela acabou julgando que era muito difícil esse processo, que ia ser muito complicado provar, e ela acabou deixando passar. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena, tá? A Carolina escreve muito bem, o texto dela é muito bonito, é muito bem escrito. Acho que ela desenvolve muito bem essa questão psicológica, me agradou muito, o livro me prendeu. Eu gosto muito desse tipo de tensão que ela cria aqui, de uma tensão psicológica, de uma espécie de crise psicológica que vai gradativamente aumentando. É o tipo de livro que eu gosto muito de ler, eu acho que ela faz muito bem. E acho que o livro tem essas coisas muito interessantes de documento histórico, de tratar dessa visão do Brasil nesse período aí. Esse período de transição, de estrutura de mercado e de estrutura cultural e de visão cultural de como o Brasil queria se parecer nessa época, né? Que tipo de país ele tinha como modelo, que tipo também de modelo econômico ele queria adotar, enfim, as mudanças que isso vão causando. Eu acho que ele é um romance que eu acho que vale um bocado, assim, como documento histórico também. Então eu achei interessantíssima essa leitura, recomendo mesmo. E tá, especialmente que agora que tá com essa edição super bonita da Editora Estante. Eu acho que essa edição é de 2018, se eu não tô enganada. É, 2018. Então é isso, me digam se vocês já leram a sucessora. Me digam também se vocês leram o Rebecca e o que vocês acharam, tá? Não vou desestimulá-los a ler o Rebecca, eu sei que é um livro que muita gente gosta. Mas comentem aqui se vocês leram, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau.